Depois de ser demitido da maior empresa de processamento na cidade, um homem decidiu entrar em um negócio sozinho. Ele nunca imaginou que cresceria em uma das empresas de alimentos mais dominantes na história, gerando bilhões de dólares por ano. Esta é a história de Leigh S. Chips. Tudo começou em 1909, quando Herman Leigh nasceu em uma simples família de classe média em Charlotte, Carolina do Norte. Seu pai era um contador e sua mãe era uma dona de casa. Não havia uma carreira clara para ele. Mas o que ele se destacou foram as vendas. Quando menino, ele operou uma barraca de refrigerantes para os moradores. Esse instinto empreendedor o serviria bem mais tarde em sua carreira. Mas Leigh estava inquieto. Durante a faculdade, ele estava mais interessado na arte dos negócios do que estudar. Ansioso para se envolver com o mundo, ele desistiu. Apesar de ter sido admitido em uma bolsa de estudos atlética, ele liderou o Sunshine Biscuits, uma empresa de alimentos que fabricava biscoitos e cereais. Parecia ser o primeiro trampolim para uma carreira nos negócios. Mas a Grande Depressão atingiu em 1929, eliminando 24% da força de trabalho em todo o país, em cortar qualquer renda restante pela metade. Na época, Leigh tinha apenas 20 anos, e de repente se viu desempregado. Isso o ensinou a diversificar sua renda e construir algo que lhe daria mais independência. Em seu próximo emprego trabalhando para a Bartletta Food Company, ele começou como side hustle e estava destinado a transformar o mercado de alimentos dos Estados Unidos. Leigh estava agora em Nashville, Tennessee, no coração do sul-americano. E foi aqui que ele começou a experimentar com um produto que provou ser mais popular do que ele imaginava. Leigh fez disso sua marca registrada, para trazer sacos de batatas fritas para seus clientes, como um caixeiro viajante. Ele rapidamente ganhou uma reputação por estocar batatas fritas na parte de trás de seu Ford modelo A. Ele estava se beneficiando de uma inovação recente no mercado. Batatas fritas existiam desde a década de 1850, quando batatas assadas em fatias finas foram descobertos para ser uma experiência totalmente diferente do que comer pedaços maiores ou batatas fritas que eram comuns na época. Este novo tipo de batata, chamado de chip Saratoga, para onde foi concebido, tornou-se popular em Nova York, mas a nação não mostrou apetite por isso. Isso foi até 1926, quando um método foi desenvolvido para selar batatas fritas em sacos de papel de cera, para manter as batatas fritas frescas. Isso permitiu que eles se tornassem lanches portáteis. Herman Leigh agarrou-se a esta inovação e viu o enorme potencial para batatas fritas. Restaurantes Perto de The Barrett Food Company permitiu que Leigh vendesse fichas grandes, que duraria dias, mantendo a qualidade. Você pode esperar em um restaurante. E depois de ver a popularidade, ele decidiu apostar em si mesmo. Ele tinha mais de uma década na indústria de alimentos, sob seu cinto, e fez um empréstimo bancário para comprar uma concessionária. De seu ex-funcionário, ele o renomeou HW. Leigh distribuiu Shankoi apenas alguns anos depois. Ele levantou $40 mil em venda de ações para comprar toda a empresa Barrett Food, um dos maiores investidores de Leigh, que possuía uma loja do outro lado da rua da fábrica. Foi devastado as economias de sua família. Tinha sido derramado na empresa de Leigh, e a aquisição parecia um risco muito grande. Mas Leigh estava determinado, que ele estava inspirado para criar uma marca de batata frita acessível, que o americano médio poderia desfrutar, e prever um enorme crescimento. As fichas do primeiro Leigh foram vendidas por 10 centavos o pacote. A marca logo se tornou tão popular que foi forçado a aumentar a produção em massa, para acompanhar a demanda com muitos concorrentes, embora leigos precisassem se destacar do resto. É aqui que Herman Leigh Genius Marketing entrou em jogo. Leigh se tornou a primeira empresa de lanches para anunciar na televisão. Em 1944, depois, eles contrataram um ator, que interpretou o Leão Covarde em O Mágico de Oz, para servir como porta-voz de celebridades, uma campanha popular na TV, incluindo a linha "Aposto que você não pode comer apenas um", ajudou a estabelecer leigos como a principal marca de batata frita na América. Lay's Potato Chips. Aposto que você pode comer um. Outro ingrediente-chave foi a inovação de seus produtos. Eles foram os primeiros a oferecer chips com babados cortados, que eram menos propensos a quebrar dentro do pacote. E em 1950, Lay's levou o mercado de batatas fritas. Mas este ano, Leigos tomou uma decisão que seria a prova de futuro, contra concorrentes, e provou ser a maior ferramenta de marketing de todas. Levi estava perseguindo silenciosamente
os direitos de usar uma técnica de cozimento patenteada, desenvolvido por Jos Spud Murphy, o proprietário do fabricante irlandês de batatas fritas Taito. Murphy descobriu uma maneira de adicionar tempero durante o processo de cozimento e reter o sabor em uma escala de produção em massa. Os dois primeiros sabores lançados foram queijo e cebola, e sabores de sal e vinagre, que mais tarde se tornariam alguns dos Legos produtos mais procurados. Depois de garantir os direitos para batatas fritas com sabor, Legos começaram a liberar sabores próprios. Essa inovação ajudou a catapultar a empresa para um novo nível, onde seus concorrentes foram deixados para trás. No início dos anos 1960, Herman Ley ainda era o chefe da HW Dates Companhia, que estava gerando 45 milhões de dólares em vendas anuais. Isso seria $500 milhão em vendas em 2023. Mas um grande concorrente estava atrapalhando o domínio total do mercado, e essa era a Companhia Frito, uma empresa de chips de milho superando as vendas em 30%. Fredo teve uma história de origem semelhante à de Ley. Quando o fundador C. Noiva, comprei a receita de chips de milho em um pequeno café, M. San Antonio, e assou as batatas fritas da cozinha de sua mãe, assim como Herman Ley. Dula não tinha uma loja e foi forçado a vender eles de seu carro Ford. Felizmente, eles rapidamente se tornaram populares, crescendo em um império regional. Os dois empresários estavam operando 900 milhas um do outro, mas seus interesses estavam prestes a colidir. Em vez de travar uma guerra, Herman Ley orquestrou um acordo que fundiu as duas empresas para fazer Frito-Lay, criando a primeira marca nacional americana. E em uma prova de seu gênio nos negócios, ele se manteve no poder como CEO da nova empresa. Após a fusão em 1961, a Frito-Lay lançou rapidamente uma gama de novos chips, incluindo muitas marcas agora icônicas como Doritos Funny-Uns, Munchos e Pringles, e o palco foi montado para o gênesis de um segundo movimento de negócios. K-Crieria, uma das maiores empresas de alimentos de todos os tempos. Em 1965, Herman Ley se encontrou com um empresário chamado A. Don Kendall sobre outra potencial fusão. Desta vez seria com uma empresa de bebidas. Leigos viram que juntar os dois consolidaria o poder sobre o mercado americano e permitir uma expansão internacional agressiva. Depois que Ley escreveu a proposta nas costas de um guardanapo, Don Kendall assina na época. Kendall era o CEO de Pepsi Cola, que existe desde 1868. Desenvolveu uma variedade de bebidas, incluindo Mountain Dew, Diet Pepsi e Seven. Seu principal concorrente era a Coca-Cola, e Pepsi estava ansioso para tentar construir uma vantagem. Ley continuou a funcionar como uma subsidiária da Pepsi, mas o apoio extra deu a eles mais poder para expandir internacionalmente no gigante global que são hoje. Frito-Lay agora emprega 55 mil pessoas, produzindo batatas suficientes para chegar à Lua e voltar. Isso ajudou a aumentar a receita anual da PepsiCo para 85 bilhões e meio de dólares. Em 2021, Lay S foi responsável por 41% do mercado de batata frita, e atrás deles estavam Babados e Pringles, que também são propriedade de Frito-Lay. Os produtos Frito-Lay ocupam tanto quanto 80% do espaço de prateleira em lojas de conveniência. Grande parte de seu sucesso vem de sua capacidade de inovar. Novos sabores existem específicos do país, e sabores específicos da região que atendem aos gostos locais. É por isso que existem agora mais de 200 variedades de chips Lay S. Variando de algas nori a vieiras ácidas. A empresa até oferece até $1 milhão para os concorrentes, que enviam grandes novas ideias, e seu pesquisador de sabor de cabeça é um OP, chef de restaurante. Lay S mudou-se para os mercados internacionais, onde os chips de Lay foram renomeados Caminhantes no Reino Unido, Smiths na Austrália, Sabritas no México e Chipsy no Egito. Herman Lay Comico Lay S Chips, depois de entregar chips para seus clientes, como um caixeiro viajante, ele converteu um empréstimo de $2.000 em um império, que se fundiu 2 vezes para se tornar uma parte fundamental da PepsiCo, onde ele se sentou no conselho executivo, até sua morte em 1982. Ele se voltou para a filantropia mais tarde na vida, instituindo a Bolsa de Estudos do Leigo, na esperança de que ele ajudaria outro empreendedor, mente jovem, criar a próxima sensação. Lay foi descrito como um mentor na comida que construiu a América, e seu legado vive em quase todos os supermercados e lojas de conveniência.
No mundo.